Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém? Josué capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o final do capítulo. É grande o texto. Mas para nós entendermos tudo que nós precisamos passar aqui nessa noite, eu creio que a leitura do texto é importante. Vamos à leitura? Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema. Pois Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os judeus. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, no oriente de Betel. Ele lhes disse: subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhes disseram: nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los, desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi, pois, que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? E o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque está assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou. Eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei, tomaram do anátema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso, os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema, ou seja, se fizeram amaldiçoados. Se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti. Israel, não poderás resistir diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. O que é o anátema? O anátema é a maldição. Quando ele disse o anátema está no meio de ti, ele está dizendo a maldição está no meio de vocês. É isso que ele está querendo dizer. Vamos prosseguir? Amanhã tereis de vos aproximar, segundo as vossas tribos, a tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família. A família que o Senhor apontar se aproximará, casa por casa. E a casa que o Senhor apontar se aproximará, homem por homem. E aquele que for encontrado como anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se segundo as suas tribos, e foi apontada por sorte a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se, e foi apontada a família dos Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas se aproximar,
homem por homem, e foi apontado Zabde. E fez a casa de Zabde aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, confessando perante ele: declara-me agora o que fizestes, não esconda nada de mim. Acã respondeu a Josué: na verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa copa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei. Fala assim, cobiça. E os tomei, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido na sua tenda, e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, descendente de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, e com seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, o levaram ao vale de Acor. E Josué perguntou-lhe: por que nos trouxeste desgraça? Hoje o Senhor trarás desgraça a ti. E todo Israel apedrejou. Eles os queimaram no fogo e os apedrejaram. E levaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso, até hoje, aquele lugar chama-se Vale de Acor. Uma passagem bastante severa nas suas palavras. Os acontecimentos que aqui são registrados não são acontecimentos muito inspiradores no que diz respeito a estar em paz. Talvez essa seja a palavra. Mas essa passagem de Josué, ela foi uma passagem que há muitos anos atrás me deixou bastante intrigado, né? Como Deus poderia agir de forma tão severa por algo aparentemente tão pequeno? Mas a grande verdade é que aquilo que parece ser insignificante para nós, diante de Deus, aponta para um erro muito grave. Aquilo que muitas vezes nós consideramos algo fútil e sem muito significado, isso talvez incomoda os olhos de Deus, que são muito santos. E nós temos um grande problema. Nós tentamos classificar os nossos pecados de acordo com aquilo que nós achamos que é o melhor ou não. Nós estabelecemos o nível do erro. Somos nós que tentamos estabelecer a sentença ou a pena. Sendo que, na verdade, Deus ele anda e caminha conosco baseado em princípios. E Deus não negocia isso. E eu acredito que, nos tempos de hoje, nós precisamos entender que a caminhada ela é de acordo com aquilo com que Deus quer que seja. Não somos nós que escolhemos o ritmo. Não somos nós que ditamos as regras. Não somos nós que escolhemos o que vai ser, ou como vai ser, ou quando vai ser. Nós precisamos entender que cristianismo, evangelho, jornada com Deus, é de acordo com aquilo que Deus estabelece para nós. E isso, infelizmente, é uma realidade que está distante da vista, do coração de muitas pessoas. Porque talvez a falta de compreender o significado da cruz, talvez a falta de compreender o nível da santidade de Deus e o seu grande poder, talvez por não olharem para Deus, mas sempre para o homem, talvez por serem tão antropocêntricos e tão levados pelos seus desejos, as pessoas elas têm deixado de lado o requisito temor de sua caminhada. Então, nós observamos como as pessoas têm negligenciado a sua jornada, como elas levam a sua vida com Deus de qualquer maneira. Talvez as pessoas elas tomam certas atitudes que aparentemente aos olhos dela não vão levar a grandes desastres. E eu aprendi que coisas aparentemente pequenas podem levar um homem a ruínas aparentemente muito grandes. Mas eu quero
puxar algum assunto aqui antes de levar as reflexões do texto, é que os israelitas aqui, eles avançavam em direção à promessa, em direção às suas conquistas. E algo que eu quero frisar para você aqui, é que eles tinham a base para isso, a garantia para avançar, para conquistar e para prosperar, eram as promessas de Deus. A promessa de Deus era a garantia do sucesso. Uma vez que Deus estabelece uma promessa, é claro, é óbvio que dá para você descansar o coração. As promessas de Deus são tremendas. Eu quero que você um dia procure pesquisar ou saber quantas promessas Deus direciona ao seu povo. São promessas que somem de vista. É um cardápio gigantesco para nós saborearmos aquilo que Deus fez, fará e está fazendo por nós. Parte dessas promessas já se cumpriram, parte dessas promessas estão se cumprindo e parte ainda vão se cumprir. Mas as promessas de Deus são a base da nossa caminhada. Uma pessoa que deixa de contemplar, olhar, admirar e desejar e celebrar as promessas de Deus, tende a sucumbir. Isso porque, se você não olha para as promessas de Deus, você pode ter certeza que todos os dias da sua vida, você vai, como qualquer homem, seja ele quem for, qualquer mulher, ele vai se deparar com as promessas enganosas do pecado. Irmãos, o pecado todos os dias ele te faz uma proposta. O pecado ele sempre aponta para um momento de prazer, de satisfação momentânea. E isso é enganoso, porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja lá quem for, ele segue as propostas enganosas do pecado, a consequência final disso sempre é a tristeza, a desilusão, a decepção, o fracasso. Embora o pecado ele tenha ali um sabor no comecinho gostoso, desejável, no final das contas ele vai trazer algo ruim. Isso me faz lembrar de um sermão de Charles Spurgeon que tinha por título O Banquete de Satanás. E aonde ele faz um paralelo com a maneira com que o diabo trabalha e a maneira com a qual o Senhor Jesus trabalha. Usando ali a passagem no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus ele transforma a água em vinho, aonde ele produz um vinho muito melhor do que o vinho que é servido no começo da festa. Mostrando que a nossa vida com o Senhor Jesus, a nossa caminhada, a nossa jornada é assim. Sempre vai ter algo melhor do que antes. Enquanto Satanás ele faz ao contrário. Satanás ele apresenta para você um belo de um banquete, mas no final das contas fica o gosto amargo. Aquela borrinha que ficou lá no finalzinho do pote. Quando você se dá por conta, você está completamente embriagado pelas propostas do diabo e a pessoa vem a sucumbir. E é isso que faz, é isso que acontece. Ceder às propostas do pecado. Foi o que aconteceu com Acã. Ele tinha na cabeça dele de que aquilo que ele faria seria o melhor para a vida dele. Só que se você olhar para as promessas de Deus, você vai perceber que as promessas de Deus são a única coisa que vão rebater as propostas do pecado. Todas as vezes que nós nos sentirmos tentados a pecar, baseado em algum prazer momentâneo, lembre-se que as propostas do pecado são enganosas, mas que as promessas de Deus são puramente verdadeiras. As promessas de Deus são puras, verdadeiras e dignas de toda confiança. A Bíblia diz que o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra. Irmãos, Deus é fiel em suas promessas. Contemple as promessas de Deus. Aquele povo, ele estava caminhando, lutando e vencendo, tendo por base garantir as promessas de Deus. Sem isso, nós não podemos avançar. Quantos podem dizer amém por isso? Jericó era uma cidade que os israelitas haviam acabado de invadir e destruir aquele lugar. Aquele lugar se tornou ruínas e havia um propósito pelo qual Deus fez aquilo. Mas isso não vem ao caso no momento. Quando o Senhor fala para os israelitas, vocês vão até Jericó e vocês vão acabar com tudo que tem lá, a Bíblia diz que só uma mulher com a sua família escapou, que foi a prostituta Raabe, porque ela creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E ela foi justificada diante de Deus. Mas olha só, antes dos israelitas invadirem Jericó, a fama do povo de Deus já havia se espalhado. E havia se espalhado como um povo temível a quem Deus era com eles.
Isso, de certa forma, começou a amedrontar o coração dos povos ao redor. E a pergunta é, por que que Deus decidiu destruir todo aquele povo, toda aquela gente? E eu te faço uma afirmação, por que que Deus resolveu salvar Raabe? Porque ela creu, ela temeu a Deus. Todos os outros povos deveriam ter seguido o mesmo exemplo, temido a Deus, crido em Deus e rendido ao Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nessa jornada, quando eles sabem da situação que estava acontecendo, do perigo que estava por chegar, os habitantes de Jericó eles tomam a providência de fortificar as suas muralhas, na tentativa de impedir com que os israelitas adentrassem lá. Só que o que eles não sabiam, meus irmãos, é que eles não estavam lidando com forças humanas ou com poder humano, mas eles estavam lidando diretamente com o poder do Deus de toda a terra. Você pode resistir ao poder do homem, você pode escapar de uma bala perdida, você pode sobreviver a um acidente, você pode escapar de tudo. Mosquito. Mas quando você decide, quando Deus decide trabalhar, ninguém pode resistir. Quando Deus decide fazer a obra, ninguém pode resistir. Quando Deus decide fazer aquilo que Ele intentou em seu coração, ninguém pode resistir. Como diz a palavra, agindo Deus, quem impedirá? Uma reflexão que eu tiro disso, meus irmãos, é que nós precisamos compreender que caminhar debaixo dessa atuação sobrenatural de Deus é importante demais. Porque quantas muralhas nós tentamos romper na vida? Talvez Deus tenha promessas de nós e é uma muralha que nos separa da promessa. Às vezes, aquela muralha é grande demais. Às vezes, nós estamos diante de obstáculos muito grandes. E se você for observar como foi o processo de que os israelitas puderam entrar em Jericó, foi algo muito simples. Eles apenas fizeram algumas caminhadas em torno da cidade e no 7º dia deram um brado de vitória e o poder de Deus fez com que as muralhas caíssem por terra. Eles não precisaram lutar arduamente como em outras batalhas. Olha, irmãos, você pode criar diversas resistências contra Deus, mas Deus, Ele é especialista em romper com resistências. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Talvez existem muralhas muito grandes à sua frente que estão separando você da promessa, mas não lute baseado no poder, na força, na capacidade humana. Dependa de Deus. E para isso, nós precisamos seguir orientações. Os israelitas, eles não foram apenas com a cara e com a coragem. Eles não foram apenas para ver o que vai dar, será que a gente luta ou não. Antes de tudo isso, Deus falou com aquele povo e deu as seguintes orientações. Uma outra lição que eu quero trazer para você é que você não pode lutar com forças maiores do que você, como nós lutamos, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, é contra o reino das trevas. E você luta como cristão, você já está posicionado como opositor das obras do mal. Preste atenção. Você não pode viver, caminhar, lutar, trabalhar, fazer absolutamente nada na força do seu braço. Você precisa da orientação de Deus, do favor de Deus e do poder de Deus. Sabe, irmãos, isso é muito importante. Entenda que você está lutando com forças muito maiores do que você. Irmãos, existe um livro, eu nunca li, não sei qual é o conteúdo, mas talvez ali o conteúdo não tem tanto a ver com o título. É um livro que muitas pessoas que estão estudando aí, lê que é aquele livro mais esperto que o diabo. É só um título, porque não existe homem na terra mais esperto que o diabo. Satanás, ele é muito inteligente. E a única sabedoria que é capaz de destruir a sabedoria, ou que é capaz de destruir as artimanhas do diabo, é a sabedoria de Deus. É o poder de Deus. Irmão, se você estivesse frente a frente com o diabo, eu vou te falar uma coisa para você. Se você não estiver guardado pelo poder de Deus, você definharia em questão de segundos. Tamanho é a opressão do reino das trevas. Olha, eu quero te falar uma coisa. Os livramentos que Deus deu para você, as conquistas talvez que você tem desfrutado, talvez aquilo que você tem vivido. Irmãos, eu quero te falar uma coisa para você. O diabo, ele anseia todos os dias destruir a sua vida, destruir a sua casa, a sua família. Você sabe por que ele não fez isso? Porque há uma mão poderosa sobre a sua vida. Há um poder sobrenatural que cerca você, que cerca os seus filhos. É o poder de Deus.
Sabe, irmãos? O que seria de nós? Os israelitas, eles compreendiam isso, mas haviam pessoas que não compreendiam que o princípio da obediência era necessário para manter essa glória. O princípio da obediência é necessário para manter esse sucesso. Olha, os israelitas, eles saíram vitoriosos da batalha de Jericó. Eles venceram aquilo ali. Eles tomaram os despojos do inimigo, tomaram tudo que tinha lá, e aquilo deveria ser entregue ao Senhor. E o Senhor daria uma ordem: não pegue nada para vocês, é tudo meu. Eles saíram vitoriosos, mas embora, da mesma maneira que a proporção da sua vitória era muito grande, a proporção da brecha também era gigante. Imagina só uma coisa: eles saem vitoriosos, mas eles saem com uma brecha enorme. Eu vou dar um exemplo de um filme que eu assisti uma vez, que era o seguinte: o lutador de boxe, ele enfrentava lutas e enfrentava vários adversários. E ele chegou numa fase que as lutas eram muito sequentes, muito próximas uma da outra. E uma coisa que me marcou foi que o adversário, ele socava ali o seu oponente, não pensando naquele round em que eles estavam lutando, mas pensando no próximo round. Ele falava: eu vou socar dessa maneira, porque no próximo round ele vai sentir os golpes. No próximo round eu pego ele. E o diabo, ele é assim. Aqui, aparentemente, o povo de Deus saiu vitorioso. Mas a próxima batalha, aquele probleminha iria custar caro. Embora eles venceram a batalha de Jericó, mas deixaram uma brechinha lá em Jericó, que iria custar lá na frente alguns probleminhas. E nós somos pessoas muito enganadas às vezes, pensando que as nossas atitudes, elas só nos prejudicam agora, elas só nos prejudicam hoje. Mas nós precisamos nos lembrar que é uma questão de semeadura. Semeadura é plantar hoje para colher amanhã, seja o que você plantar de bom ou plantar de ruim. Irmãos, eu quero te falar uma coisa: se você não está satisfeito com a sua colheita, talvez seja tempo de você mudar a sua semente. Se você não está satisfeito com aquilo que você tem colhido, mude a sua semente. Fato. Quantos entendem o que eu estou falando? Até aquele momento, estava tudo lindo, mas havia uma próxima batalha que iria denunciar um erro grave que aconteceu em Jericó. Olha só, irmãos. Olha, isso é muito sério. O pecado de Acã deixou uma brecha que custou muito caro. Qual foi o pecado de Acã? Ele pegou algo aparentemente precioso que Deus disse para não pegar. Colocou, escondeu na sua casa. Você sabe como eu imagino o pensamento e a mente de Acã? É só uma coisinha de nada. O que é essa merrequinha de coisas aqui, diante de tanta coisa que nós estamos pegando? Essa é a mentalidade dele. O que é uma coisa tão pequenininha diante de tudo isso? Isso aqui não vai dar em nada, não. Isso aqui não tem problema. Mas não foi bem assim que aconteceu. O pecado de Acã custou caro. Eu vou te falar pelo menos aqui 5 coisas que o pecado de Acã trouxe ali para a vida dele. Primeira coisa, a Bíblia fala que por causa do pecado de Acã, todo o povo de Israel foi contado como transgressor diante de Deus. Se você for lá no capítulo 7, versículo 1, Deus não vai dizer o homem pecou, mas ele vai dizer todo Israel pecou. Olha a gravidade da situação. Segunda coisa é que custou a vida de 36 soldados na segunda batalha, que foi contra os habitantes de Ai. 36 homens morreram por causa do pecado de Acã. Uma batalha que era muito mais fácil, que estava garantida, pelo menos aos olhos dos homens, custou muito caro. Você já parou para pensar se um dia 36 pessoas morressem por sua causa? Não seria aterrorizador uma situação dessa? Olha só, isso desestabilizou a fé do povo. A Bíblia fala que quando o povo foi derrotado, o povo perdeu,
o coração deles se derreteu e eles ficaram amedrontados. A fé deles ficou abalada diante daquela derrota. Como assim? Deus não nos daria vitória? Como assim? Deus não nos faria vencedores? E de repente, uma derrota. Irmãos, cá entre nós, existem coisas que acontecem nas nossas vidas que realmente parece que vêm para desestabilizar a nossa fé. É ou não é verdade? Quantos aqui já passaram por isso? Uma outra consequência foi que aquilo que lançou os próprios israelitas em uma condição de descrédito profundo diante dos seus inimigos. Gente, os próprios inimigos começaram a enxergar israelitas como uma presa fácil. Olha só, então quer dizer que eles perdem batalhas. Olha só, então quer dizer que não é bem assim. Eles começaram a cair num descrédito, passaram a não ser mais tão temidos assim. E deixa eu te falar, essa é uma questão muito importante na hora da batalha. Porque muitas vezes o exército já entra na batalha ganhando, só com a moral que ele tem. Muitas vezes o exército entra perdendo, é igual o jogo de futebol. Quem é que lembra? Fazer uma brincadeira. Todo mundo tinha medo da seleção brasileira jogar, né? Hoje ninguém tem, né? E aqui está assim, da mesma maneira. Da mesma forma. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Os inimigos deixaram de temer aquele povo como eles temiam. E eu vou falar uma coisa. O diabo, ele não teme crente desobediente. O diabo teme quem obedece. O obediente faz o diabo tremer. Fato isso aí. Né? Não adianta você gritar e dizer: sai Satanás, sai diabo, a minha casa é do Senhor Jesus. Não adianta você falar isso. Se você caminha desobediente diante de Deus, você tem uma brecha gigante. Irmãos, quem entra na brecha? O inimigo. Brecha foi feita para inimigo entrar. É ou não é verdade? Olha só que consequência terrível. Uma outra consequência, isso levou à ruína não só a vida de Acã, mas a Bíblia diz que toda a sua família foi apedrejada. Você já parou para pensar, se você cometesse um erro que custasse a vida da sua família? E deixa eu te falar uma coisa, lamentavelmente, existem decisões que um homem pode tomar, decisões que uma mulher pode tomar, que podem sim influenciar a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, seja lá o que for. Isso acontece sim. Mas nós vivemos na dispensação da graça, aonde Deus realmente concede perdão a todo aquele que se arrepende. Sempre foi assim. Não é nem uma questão de dispensação, é uma questão de que Deus é perdoador. Mas as nossas ações, elas podem sim impactar o ambiente que nós vivemos, o ambiente que nós trabalhamos. E eu quero deixar 3 reflexões importantes sobre essa passagem. A primeira é justamente essa. A primeira é: as nossas ações podem afetar a vida daqueles que nos cercam. Eu li há uns anos atrás um livro de um autor chamado John Beaver, que chamava Kryptonita, onde ele usa a história do super-homem, que era o homem mais forte de todos, e ele não perdia para ninguém, mas ele tinha uma fraqueza, que era a kryptonita. Onde ele faz ali ele usa essa ilustração para nos mostrar que todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem uma kryptonita que vai tirar e minar as nossas forças. Ações que vão minar a força do povo de Deus. Talvez você está aqui hoje, o seu comportamento dentro dessa casa pode influenciar sim a maneira como nós caminhamos. Não se engane. Se você começar a orar, outro começa a orar também. Se você parar de orar, outro começa a parar de orar também. Se você começa a ler a palavra, outro começa a ler a palavra. É incrível como que é. Se você que está você que é crente, que é referência,
Você começa a ser flexível a certas coisas, de repente os irmãos falam, até a Geisiane vê, né? Ela que é mulher de Deus, até a Leila, o Júnior, está no louvor, ele faz, né? Por que eu não vou fazer? Olha um risco muito grande. Ações que vão trazer grandes influências, sejam elas boas ou ruins, para dentro da nossa casa, os nossos filhos, ministério e tudo mais. Sabe, irmãos? Eu acredito que todos nós vivemos uma situação parecida como essa. E, por exemplo, nós vemos, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 21, a Bíblia fala que por causa das atitudes de Saul, o povo começou a passar necessidades. Está escrito lá, você pode ir lá na sua Bíblia, abrir no capítulo 21, versículo 1 ao 9, e vai falar que por causa das atitudes do rei Saul, o povo começou a passar necessidades, começou a passar problemas, dificuldades. Um homem, para Deus fala que o pecado de Adão, o único pecado de Adão foi o suficiente para nos contaminar por inteiro e nos tornar pecadores. Uma única ação pecaminosa, um único ato de injustiça, ferrou com toda a humanidade. Mas eu também louvo a Deus, porque a Bíblia diz que um único ato de um único homem chamado Jesus foi capaz de justificar a todos. Sabe? Mas eu quero levar você a pensar, qual é o impacto que as suas atitudes têm causado nesse tempo? Quantos podem dizer amém por isso? Uma outra reflexão é que as nossas atitudes, elas podem retardar ou impedir a concretização, o cumprimento de determinadas promessas nas nossas vidas. E nós vemos isso nessa passagem. Nós vemos isso na passagem. Porque o povo estava indo à frente, caminhando, marchando em direção à promessa. A promessa era de vitória. A promessa era de vencer. A promessa era de progresso. Mas um ato que desagradou o coração de Deus, a Bíblia diz que acendeu a ira de Deus e levou o povo à derrota. Imagina se esse problema não fosse consertado. Graças a Deus, Josué era um grande líder, porque a Bíblia diz que imediatamente, naquele momento, ele prostra com o rosto em terra e vai clamar, Senhor, o que está acontecendo? E Deus revela para ele. Mas imagina só, se não houvesse ali solução para aquele problema. Imagina se ninguém fizesse questão de resolver aquela situação. Imagina se eles falassem, não, tá bom, nós já conquistamos o outro lado ali do Jordão, vamos voltar para lá. Sabe, irmãos, nós tiramos uma reflexão profunda de que certas atitudes podem nos impedir de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E a pessoa fala assim, não, se Deus prometeu, Deus vai me dar. Peraí, calma aí, meu irmão. Se você não se posicionar no lugar que Deus quer que você esteja posicionado, não vai acontecer. Olha, há um ditado, uma falácia de que quem tem promessa não morre. E eu vou te fazer uma pergunta. Quantos hebreus saíram do Egito com uma promessa de adentrar em Canaã? Mais de 1,5 milhão. E por conta da sua murmuração, da sua desobediência, uma geração peregrinou dando voltas no deserto durante um período de 40 anos, morreram no deserto, eles perderam o direito de entrar na promessa e foi deixado só para outra geração que viria. Então, se você pensa que quem não tem promessa não morre até a promessa se cumprir, está enganado. Os seus dias estão passando, os meus dias estão passando, e eu preciso me posicionar. A maior lamentação que nós podemos ter no final da nossa carreira ou diante de Deus é eu parar, olhar e observar que eu não fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Quantos entendem o que eu estou falando? A terceira reflexão é que a derrota, ela nunca foi um plano de Deus para a sua vida. Nunca esteve no plano de Deus que você ficasse derrotado,
que nós fôssemos perdedores. Nunca foi vontade de Deus você viver a vida de escassez. Não. Nós simplesmente precisamos identificar o que há de errado conosco. Não devemos culpar a Deus por aquilo que não está dando certo. Não podemos culpar as pessoas por aquilo que não está dando certo. Eu preciso fazer uma avaliação. Assim como o salmista fez no Salmo de número 139, dizendo: Senhor, sonda-me e me conheces. Vê se há em mim algum caminho funesto. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero te fazer uma pergunta e responda para você. Quantas vezes na semana você faz uma oração assim? Será que você nunca parou para pensar que a vida de uma pessoa, ela está encalhada por causa de um ídolozinho, de prata, de bronze, que ela colocou na capanga e levou para casa? Quando eu falo ídolozinho, eu estou falando de algo que ela se apropriou, que ela tomou para a sua vida que Deus não quer. Eu vou falar várias coisas, por exemplo, um relacionamento que Deus não quer, comportamentos e atitudes que Deus não quer, decisões que você tomou que Deus não queria, sabe? Ambientes, lugares que você tem frequentado que Deus não quer, sabe? Coisas que você tem se alimentado espiritualmente que Deus não quer. Isso, irmãos, pode sim nos impedir de entrar no lugar que Deus tem para nós. Sabe? A derrota nunca foi um plano de Deus para nós. Precisamos identificar o que há de errado, não culpar a Deus e não culpar as pessoas. A cruz é o lugar para o qual nós devemos olhar todos os dias. A cruz é a base da nossa vitória. Quando eu olho para a cruz, eu olho que ali, de fato, se cumpriu aquela promessa que o apóstolo Paulo cita em Efésios, capítulo 1, onde ele diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. De que sobre a minha vida há uma identidade de filho de Deus que me foi proporcionada por causa do sofrimento do filho amado dele lá no madeiro. Eu preciso olhar para a cruz e valorizar a obra que foi feita. Não que eu possa retribuir à altura, mas eu preciso olhar e pensar comigo, isso foi por mim. Eu não preciso de mais nada. Tudo me foi dado, me foi entregue. Olha, com grande preço foi pago para que eu pudesse ser um vencedor em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que renunciar é vencer. A renúncia é o sinônimo da vitória. Homens que renunciaram, mulheres que renunciaram, venceram. E a maior renúncia que se deve fazer nos dias de hoje é a renúncia do ego. É a renúncia do nosso orgulho, dos nossos achismos. É renunciar às nossas vontades. É renunciar àquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida e dizer: Senhor, o que tu tens para mim? O que o Senhor quer que eu realmente faça? Para onde o Senhor quer me levar? Nós precisamos entender que a obediência ainda funciona. E caminhar de acordo com a orientação de Deus vai nos levar ao lugar desejado. O Senhor, Ele nos chama para uma jornada. A nossa jornada, ela é uma jornada marcada por muitas dificuldades, mas ela nos leva a um destino glorioso. Sabe, irmãos? Talvez Acã, ele olhava para aqueles utensílios que pareciam ser preciosos e atribuiu tanto valor àquilo, mas é porque ele não compreendia os valores infinitamente superiores das promessas de Deus. Ele não compreendia o valor maior ainda daquilo que Deus tinha para ele em sua casa. Sabe, irmãos, eu quero convidar você, nessa noite, a fazer uma reflexão. Sabe? Será que eu levei para dentro da minha tenda, nesses dias, algo que tem me impedido de avançar?
Será que há alguma coisa na minha casa? Será que há algo alojado no fundo do meu coração? Talvez uma falta de perdão, talvez uma cobiça maliciosa, talvez uma atitude desonrosa a Deus, que desonra talvez a minha própria família, os meus irmãos e ao Senhor. Será que há um desses utensílios impuros alojados na minha alma? Talvez você deve pensar o primeiro momento, talvez você deve parar, pensar rapidamente e dizer, não, pelo que me parece, está tudo bem. Mas a Bíblia não nos ensina a fazer esse tipo de análise, de reflexão de forma superficial. Ele nos chama para reflexões profundas. Talvez reflexões que levem uma semana, um mês ou mais. Talvez você precise orar mais do que simplesmente uma oração de 10 minutos para compreender o que precisa ser mudado na minha vida, na sua vida. Você precisa entender que buscar a Deus não é uma questão de momento, é uma jornada. É uma jornada. Uma jornada maravilhosa. Quantos entendem o que eu estou falando? Vamos ficar de pé. Aleluia. E a água eu vou beber agora. Amém, irmãos? Deus é muito bom conosco. Sabe? Talvez nós vivemos no tempo aonde a internet, principalmente, né? Ela tem levantado muitos críticos, né? E nós vemos quantos críticos talvez tenham se levantado nos dias de hoje, talvez tendo em suas mentes que são uma voz profética. Talvez tendo em suas mentes que são pessoas que vão beneficiar o povo de Deus, porque eles estão ali para falar a verdade, e os defeitos da igreja estão aí, e claro, a igreja tem muitos defeitos. Mas eu quero te parar para fazer uma reflexão. Quando nós olhamos para a passagem onde o pecado de Acã está ali exposto, é revelado, nós devemos comparar Israel ali, talvez com a igreja dos dias atuais, que talvez não tenha avançado tanto, por causa do comportamento omisso, descompromissado de alguns. Talvez as pessoas olham para a sua própria família e elas reclamam, né, da condição, de como tem estado a sua família. Mas talvez o seu comportamento, a sua atitude pode mudar completamente aquela situação e levar a sua família a viver coisas grandiosas da parte de Deus. Sabe? É tempo de nos voltarmos para Deus e falar, Senhor, o que há de errado? O que o Senhor quer que eu exclua da minha vida?